Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Meu Deus, bora. Pode ir. Galera, tô aqui com a Bela, uma das árbitras. Tem mais de uma hoje? Tem, Hoje tem? temos 5. 5 A árbitras. Casarim como supervisora Ok. e 4 árbitras em campo. Olha só, de um total de quantos árbitros? Hoje foram 18. 18, Isso. 25% mais ou menos. Sim, Isso é ótimo, é uma isso é expressivo. conquista, é uma conquista nossa. Eu joguei muitas superfinais enquanto atleta que não tinha nenhuma mulher. Não tinha. Ou quando tinha era a Giane que veio percorrendo esse caminho sozinha. Abrindo... Com a machadada, né? Massa. E a gente tá fazendo essa entrevista porque enquanto a gente estava aqui assistindo, o seu comportamento, e eu jogo full pads, jogo futebol americano, o seu comportamento enquanto árbitro me chamou a atenção. A postura, a calma na hora de falar com o jogador, mesmo quando o jogador tá estressado, e sem falar, meu, calma, que você tá passando o limite, ou explicar pro jogador. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Porque muitas vezes a gente, não é por mal que a gente vai falar com o árbitro, e tem gente que vai falar errado com o árbitro também, bastante. Mas tem um árbitro que sabe respeitar de volta, eu, pelo menos, na calma. Pô, beleza, eu posso confiar nessa pessoa. Eu tô sendo bem servido aqui Exato. nesse serviço, Exato, né? Perfeito. Acho que eu venho de um lugar do outro lado do jogo, né? Do lado de dentro de campo, em que a gente sempre esperou esse tipo de atitude da arbitragem. No momento em que a gente está muito nervoso, às vezes a gente precisa só de uma explicação do porquê que aquela falta foi marcada ou do porquê que está acontecendo daquela maneira. Então eu acho que eu apito da maneira como eu gostaria que apitassem os meus jogos. E tenho conseguido mudar de algumas formas até a forma da arbitragem ver, porque às vezes eles me consideravam camarada demais dos times, e eu tô tentando trazer para a arbitragem uma maneira mais leve, divertida, mas ao mesmo tempo muito dentro do jogo, né? Então recebo muitos elogios, sei que faço uma coisa diferente do que está acostumado a ver por aí, mas eu também estou conseguindo mudar de dentro para fora a arbitragem. Isso é uma coisa muito legal. Do que eu vi, eu acredito que você está conseguindo. Mas conta um pouquinho pra gente também do projeto que você tem, que você contou pra gente aqui off, que a gente achou sensacional também. Então, quando eu comecei a apitar de verdade no final do ano passado, no Mineiro de Flag, eu já fiz o curso há 3 anos, mas nunca tinha muita oportunidade. O Rio de Janeiro hoje não tem muitos campeonatos, mas comecei a ter oportunidades fora do Rio, e quando eu realmente comecei a apitar, eu passei a me perguntar assim, cara, quem são as mulheres que apitam no Brasil, né? A gente não tinha isso mapeado. Então surgiu a página da Senhora Zebra, e vamos fazer 1 ano de página agora, mas há 3 meses teve uma virada de chave, que foi quando a gente começou a ter parcerias. A Empório Aruna foi o primeiro parceiro nosso. Hoje a gente tem suplementação para as atletas em todas as rodadas, de norte a sul do país. Então todas elas, quando estão em rodada, recebem um kit com uma dose de whey, com uma barrinha de proteína, um carbo, uma paçoca. Cada hora elas vão fazendo o kit de uma maneira. Isso é um zelo que eles têm conosco, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente se manter muito ativa, né? E depois da parceria da Empório Aruna, vieram uma série de outras parcerias que estão só engrandecendo o nosso projeto. Hoje a gente tem algumas bolsas integrais na Unicesumar. A Gra Gonzaga, fotógrafa, faz um preço super diferenciado pra gente. A gente tem uma equipe de psicólogos do esporte. Importantíssimo. Assim, nunca foi falado, né? Os árbitros nunca saem de campo. Então, assim, como cuidar da mente de uma equipe que está sempre se provando, está sempre escutando grito. Então, assim, muito do que eu consigo trazer é porque a equipe do Mentes em Jogo ajuda demais a gente. A gente tem um personal, que é o Café, que é o meu personal lá no Rio de Janeiro, que abraçou também a causa. A gente tem a Ampare Brasil, que é de acessórios de futebol americano e flag. Então a gente também tem desconto em todos os acessórios. Vocês estão assim... A gente tá brilhando. De 3 meses pra cá, a coisa realmente mudou de figura. E de agora em diante a gente só vê crescendo mais. Um spoiler, a gente vai ter uma linha de roupas da Brasa Flag. Já estamos acabando de desenvolver casaco, blusa, porque tem muita gente gostando muito do projeto e a gente quer que eles possam vestir a nossa camisa. Que massa. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Meu Deus, bora.
A gente sabe que o flag não é um esporte de colisão, mas é um esporte de contato. Sim. Né? Quando a gente vê campeonatos lá fora, Mundial, IFAF, os árbitros, geralmente, a campeonatos americanos, os árbitros deixam o negócio comer solto. Sim. E eles, como é que eu posso dizer? Eles apitam de cima para baixo ao invés de baixo para cima. Sim. Então eles preferem apitar quando foi muito claro do que apitar uma coisa para controlar o resto. Hoje eu ouvi de muita gente, e eu achei também, que foi apitado de baixo para cima, tentando minimizar os contatos. Eu achei que a minha opinião, e aí eu queria ouvir você, deveria ter sido deixado mais correr, deveria ter deixado mais contato. Mas eu quero ouvir de você, porque é importante a gente saber os dois lados. O que vocês estão pensando? Assim, a nível mundial, a arbitragem brasileira hoje é vista como uma das mais empenhadas em estudo. Legal. Tá? A gente tem a Giane, que participa de reuniões da IFAF, da parte de arbitragem, e uma coisa que todo mundo que é de fora do Brasil e que vem pra cá fala, cara, vocês são muito rígidos. Sim, porque existe um livro de regras e um manual de mecânica que fala pra gente que a gente tem que coibir o contato, né? Não é pra existir o contato. O jogo é exatamente sem contato com impacto, digamos assim. Perfeito. E assim, hoje eu fiquei desesperada. Por conta dos contatos, a gente teve uma concussão, a gente teve um lábio aberto com um dente quebrado, a gente teve um supercílio aberto. Então, assim, é realmente sem contato, sabe? E quando o contato existe, acabam acontecendo lesões que a gente não espera para o nosso esporte. Então, os times querem que aconteça um pouco mais de contato, que seja um pouco mais solto, porque é interessante para eles não serem penalizados. Sim. Entendeu? Sim. Porque jogar dentro da regra no flag é muito difícil, principalmente na defesa. Perfeito. Sabe? O flag acaba sendo um jogo muito pro ataque, né? É muito fácil você... É dirigido pro ponto, É dirigido para que aconteça a pontuação o tempo inteiro. Então, eu entendo os times reclamarem, mas ao mesmo tempo, se eles começarem a entender que isso é também preservando a integridade deles, né? E normalmente isso vem muito da galera do futebol americano, que está muito acostumado com a colisão. Ali já não é nem contato, é colisão. Perfeito. E aí migra pro flag, porque agora o olímpico tem chamado muita atenção, mas eles não conseguem entender, mas isso não pode. A falta de obstrução, então, que não tem nem contato, mas se você prejudicou a rota de um outro jogador, você é penalizado. Sim. Mas tá lá no livro de regras, né? A gente não tá fazendo uma régua que não exista no livro. Então, assim, o contato ele tem que ter impacto, a obstrução ela tem que realmente atrapalhar. E isso, cada vez mais, a gente estudando em grupo, a gente está conseguindo colocar a régua dos árbitros no mesmo lugar, que é a nossa intenção. Perfeito. Que não seja marcado diferente num campo do que no outro. Padrão. Padrão. A nossa ideia é essa. Hoje a gente tem um grupo de estudo chamado Falando de Regra, que é até o meu marido que toca, o Daniel, que vai ter o refre da partida. Que tá de boné branco ali. É o boné branco. E é muito interessante porque a gente hoje tem muitos árbitros do Brasil inteiro conversando sobre regra, conversando sobre outras jogadas que já aconteceram, para nivelar todo mundo no mesmo entendimento de como aplicar. Para chegar numa super final, o atleta que veio do Nordeste, o atleta que veio do Centro-Oeste... Isso é importantíssimo. Ser aplicado a mesma coisa. Hoje a gente ainda não tem isso, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Isso traz demais o nível do Brasil inteiro. Sim, vai estar todo mundo jogando a mesma regra. Exatamente. Bela, muito obrigado. Eu que Parabéns agradeço. pelo trabalho, show de bola. Sigam Senhora Zebra.